Boa noite a todos. Nós propomos-nos estudar as chamadas bem-aventuranças, que é um dos mais belos, se não o mais belo discurso que Jesus fez quando esteve entre nós. É tema de estudo, não somente em escolas de teologia, mas também por essas faculdades literárias espalhadas pelo mundo. Muitos tentam esquadrinhar o alcance e a beleza deste discurso que Jesus proferiu do alto do monte. Nós temos a descrição completa deste discurso em Mateus capítulo 5, em que nós lemos no versículo 1, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus subiu ao monte. Parece que há aqui um propósito. Há aqui um plano delineado. Ele quer fazer este anúncio, nesta altura, de cima do monte. E isto não é por mero acaso. Porquê? Porque Jesus, no Evangelho segundo Mateus, é-nos apresentado como o filho de Davi. Aquele que vai reinar e cujo reino não terá fim. Então, o monte fala-nos acerca de um lugar alto. E Jesus vai ter, e tem um lugar alto no coração de muitos hoje em dia, mas um dia ele vai ter um lugar alto. E será reconhecido a nível universal como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então ele vai para um lugar alto, ele vai para um monte. E neste Evangelho apresenta Jesus como Rei. Esta não é a única situação em que Jesus é-nos mostrado, é-nos apresentado como ensinando a partir de um monte. Por exemplo, nós vemos-lo no Monte da Transfiguração em Mateus capítulo 17. Nós vemos-lo em Mateus capítulo 24 a falar do Monte das Oliveiras, acerca do sermão profético, princípio das dores e os acontecimentos que iriam ter lugar durante a grande tribulação. Nós lemos, por exemplo, que ele comissionou, após a sua ressurreição, os 11 apóstolos a partir de um monte. E isto, conforme dissemos inicialmente, isto tem o seu significado. Jesus como Rei, a reinar acima de todos, cujo nome será reconhecido acima de todo o nome, não somente neste século, mas também pelos séculos vindouros. E, para reforçar este pensamento, em Lucas capítulo 6, nós lemos assim: E descendo com eles, com os discípulos, parou num lugar plano. Agora, também há aqui um propósito. Ele desce de um sítio alto, vai para um lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judeia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. E ele está ali com os seus discípulos, com as multidões que o procuram, e nós lemos que ele curou enfermidades, libertou as pessoas dos seus espíritos imundos e todos foram curados. E dele saía poder e curava a todos. E depois lemos a seguir: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. E então ele começa a ensinar parte deste discurso de Mateus capítulo 5 e capítulos seguintes, conhecido como o Sermão do Monte. Mas reparem, ele agora aqui, ele fala de um lugar plano. Ele desce do monte, ele desce de um sítio mais alto e é num lugar plano, assentado num lugar plano, que ele fala aos seus discípulos particularmente, porque ele olha e dirige-se aos seus discípulos. Porquê? Porque Lucas apresenta-nos Jesus como homem, um homem perfeito. Aquele que tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. Excetuando numa coisa: sem pecado. Em todas as coisas tentado como nós, mas sem pecado. Mas Lucas apresenta-nos Jesus como um homem perfeito. E então, como homem, ele está num lugar plano. Cada pormenor da palavra de Deus é de suma importância. Por exemplo, este também. Voltando agora a Mateus capítulo 5, versículo 1, nós vemos que ele se assentou. Ele ministrou este discurso, este ensino, melhor direi, aos seus discípulos assentado. Esta é a posição
dos mestres e dos rabinos de Israel. Eles ensinavam assentados. Jesus próprio ele próprio fez referência a isto quando disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Só que ele acrescenta: fazei tudo aquilo que eles vos disserem, mas não os imiteis em relação às suas obras. Isto é, as palavras são bonitas, o ensino é adequado, mas quanto às suas obras, não deveis de proceder de igual modo. Mas Jesus, o mestre dos mestres, assentado e com a autoridade que vinha das suas obras. Quando Lucas se propõe a escrever o livro dos Atos, ele diz que iria contar aquilo que Jesus disse e aquilo que ele ensinou e aquilo que ele fez. Havia uma harmonia entre a sua mensagem e a sua vida prática. Ele era um ensinador diferente, porque as suas palavras, como disse, estavam corroboradas com a sua vida. Então, ele fala aos seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando ele fala em reino dos céus, os seus discípulos ficam com uma atenção redobrada. Reino dos céus. Eles inclinam-se para a frente para ouvirem avidamente aquilo que Jesus iria ensinar acerca do reino dos céus. O reino dos céus era algo que lhes era muito querido. Era algo que lhes era inculcado não somente na mente, como também na alma, desde a sua meninice. Mesmo no ventre de suas mães, eles ouviam falar acerca do reino dos céus que os profetas tinham anunciado. Os céus a reinarem na terra e sobre a terra. E quando Jesus fala acerca destas prerrogativas para o reino dos céus, com certeza que eles ouvem atentamente. Os profetas tinham falado e eles tinham aprendido na sinagoga acerca do reino dos céus. Eles ouviam nas suas casas os seus pais a falarem acerca do reino dos céus. E agora Jesus faz uma referência ao reino dos céus. O reino dos céus que também já tinha sido proclamado por João Batista. E que seria também proclamado por Jesus. E depois os próprios apóstolos também proclamaram este reino dos céus. Sabemos que a nação rejeitou Jesus como rei. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Mas havia um plano e um propósito de Deus em relação à implantação do seu reino dos céus na terra. E no livro dos Atos, no dia de Pentecostes, este reino é novamente oferecido, os tempos do refrigério pela presença do Senhor, se houvesse um arrependimento genuíno da nação. Tal não aconteceu. E depois nós, na parte final do livro dos Atos, nós vemos que a nação estava determinada a não reconhecer Jesus como rei. Então este reino foi adiado. Mas virá a altura, virá o tempo em que os céus reinarão na terra e sobre a terra. E Jesus vai se assentar no seu trono de glória, como também lemos em Mateus um pouco mais à frente, Mateus 24 ou 25. Ele vai se assentar sobre o seu trono de glória e vai reinar sobre a nação, sobre Israel e sobre todas as nações, até aos confins da terra. Hoje, este reino está adiado. Mas os discípulos de Cristo precisam e devem de ter estas características e moldados pela graça. O nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas palavras devem de manifestar que nós também somos humildes de espírito. E há uma bem-aventurança nisso. Há uma bênção especial para os humildes de espírito. O que é ser-se humilde de espírito? Humilde de espírito é aquele que não é orgulhoso. É o oposto da soberba da vida, da autoconfiança. É o oposto da independência. E este é o espírito do mundo, e será o espírito do anticristo, herdado pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Hoje o mundo diz, não Deus, no seu coração. Não somente no seu coração, mas também nas suas palavras e nas suas atitudes. Em vez disso dizem, eu serei, eu irei, eu farei. Tudo isto sem Deus. Isto é o espírito de Satanás que dizia, eu serei semente ao Altíssimo. Eu subirei, eu.
eu subirá. O humilde de espírito tem a noção de duas coisas. Tem a noção de que não tem, e o que tem foi dado por Deus. Tem a noção da sua fragilidade, da sua fraqueza, da sua incapacidade. Tem a noção da pobreza dos seus méritos. E como David diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E o nosso relacionamento com Deus, tu, discípulo, humilde de espírito, está baseado não nos méritos, não nos merecimentos, porque aí não haveria graça. Não que o Senhor nos deva alguma coisa, não, o Espírito é o eu sou devedor, nós somos devedores. E por isso nós sabemos que é a graça de Deus que nos capacita. E pela sua graça nós somos o que somos, como também dizia o apóstolo Paulo. O facto de sermos humildes de espírito, isso não significa que nós sejamos fracotes ou mesmo até culpados. Não há antagonismo entre as duas coisas. Vamos exemplificar. Moisés era um homem poderoso em obras e em palavras. Mas ao mesmo tempo também nós vemos que não havia ninguém tão manso e tão humilde como ele. Mas a sua humildade não o impediu de enfrentar e desafiar Faraó, o homem mais poderoso daquele tempo de então. Isaías era um homem humilde. E a sua humildade é espelhada quando ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ele prostra-se perante a visão que tem do Senhor no seu alto e sublime trono. Mas esta humildade, este reconhecimento da sua incapacidade, da sua impotência, da sua inoperância, não o impede de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pedro aprendeu, ele aprendeu. E a certa altura, ele na sua humildade diz: retira-te de mim que sou um homem pecador. Mas não fica acobardado no dia de Pentecostes, quando enfrenta aqueles que crucificaram Jesus. E de uma forma clara, corajosa, ostensiva até, no bom sentido. Ele diz: vós crucificaste o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. E ele o fez Senhor. Jesus era humilde de espírito. Ele próprio o assumiu. Sou manso e humilde de coração. E como é que ele revela essa humildade? Como é que nós revelamos esta humildade de espírito? É algo que está na nossa essência, que está no nosso âmago, no mais profundo do nosso ser, que está ali situado entre a divisão da alma e do espírito, quem sabe? E Jesus expressa isso quando diz: eu nada faço por mim mesmo. Lemos isso em João capítulo 8. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Nós devemos ter uma opinião acerca da nossa pessoa, uma opinião real, perante a grandiosidade de Deus, perante a sua grandeza. Nós reconhecemos a nossa limitação, os nossos fracassos, a nossa necessidade de Deus. No fundo, é nós assumirmos na prática, interiorizarmos o facto de que sem Ele nada podemos fazer. Mas não nos ficamos por aqui. Ao mesmo tempo dizermos: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nós reconhecermos aquilo que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, reconheceu dizendo: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Mas não nos ficamos por aqui. É continuarmos e chegarmos àquele patamar em que ele diz: mas graças a Deus pela vitória que nós temos em Cristo Jesus. Ser humilde de espírito é isto. É reconhecermos a necessidade de Deus. É dependermos dele nas coisas grandes e também nas coisas pequenas. É olharmos para nós e não ficarmos com esse olhar só. É olharmos para nós, reconhecermos o que somos e o que não somos. Mas ao mesmo tempo olharmos para o alto e para vermos que do trono da graça de Deus ainda pode correr abundantemente graça e misericórdia para sermos ajudados em tempo oportuno. E na nossa humildade de espírito, que cultiva em nós uma dependência de Deus, uma confiança, uma fé inabalável. Levar o Senhor a pensar já a nosso respeito e dizê-lo: é um bem-aventurado, porque é um humilde de espírito. Sempre já pensou?